Fala crente, muito bom dia, seja bem-vindo à continuidade do nosso devocional, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a parte mais complexa dessa carta, certamente, onde Paulo busca detalhar uma explicação sobre a volta de Jesus, suplicando para que eles entendessem a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles não fossem movidos de forma muito fácil, muito simples, por qualquer espírito, por qualquer palavra, por qualquer carta, mas para que eles compreendessem que a volta de Cristo estava sim já perto, era iminente, podia acontecer a qualquer momento, mas não literalmente naquele momento, ao ponto deles andarem de forma despretensiosa. Paulo busca uma preocupação sobre eles, no sentido que eles viessem a estar atentos muito mais a uma questão não temporal, e sim uma questão comportamental. Como eu deveria me portar diante desse aguardar da volta de Jesus? Que eles não fossem então enganados, porque antes disso, antes da vinda de Cristo, seria manifesta a questão da apostasia, a negação total da fé, e o homem do pecado seria revelado, o filho da perdição, o iníquo. São sinônimos ali, são adjetivos, enfim, ainda que ruins, a pessoa do anticristo. E esse espírito do anticristo é o espírito que vai contra tudo que se chama de Deus, de modo que buscará se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse sentimento de negação da fé, esse sentimento de inveja, esse sentimento de querer se igualar com a figura de Deus ao ponto de receber adoração para si, todo e qualquer sentimento próximo a isso, certamente é um sentimento de manifestação da figura do anticristo. Paulo diz: eu já falei para vocês isso, vocês não lembram? Lá no versículo 5, eu estava com vocês e já pregava, já anunciava, já ensinava sobre isso. Há algo, porém, que o detém ainda, que detém a manifestação da apostasia e, por conseguinte, a manifestação do anticristo, ou seja, o que o retém de fato é o Espírito Santo que sustenta a igreja e que impede com que seja revelado o iníquo, que terá um poder, ainda que limitado, um poder segundo a eficácia de Satanás, mas um poder para enganar com sinais e prodígios de mentira e com todo engano da injustiça naqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. O que nos leva à salvação, esse amor genuíno, esse amor ao ponto de entregar o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse de fato a vida eterna nele, em Cristo. Todo aquele que se afasta desse amor, que não aceita receber esse amor, que não aceita reconhecer que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, não tem o privilégio e o poder, como diz João 1,12, de serem feitos, chamados, enfim, filhos de Deus. Continua no status, vamos tratar assim, de criatura, mas jamais no status de filho de Deus, porque é um status não meritocrático, mas é um status gracioso, é um reconhecer da grandiosidade, da soberania exclusiva do Filho de Deus, que aquele que havia de vir já veio. Então, versículo 11 continua: por isso Deus permitirá forte ilusão para esses, ou seja, para esses que vivem crendo numa mentira, para que eles sejam condenados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Um bom indício de você perceber alguém que está caminhando completamente distante de Deus não é apenas alguém que pratica a injustiça, mas ele está lutando contra aquilo, não, é alguém que tem prazer na injustiça. Há uma percepção de algo que é errado, de que é injusto, de que é demoníaco, porém a pessoa tem prazer nisso, faz bem para ela fazer o mal aos outros. Isso certamente é um indício da manifestação do sentimento do anticristo. Mas, porém, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Paulo vai dizer: irmãos amados no Senhor, porque Deus desde o princípio vos escolheu, versículo 13, para a salvação através da santificação e convicção da verdade. O processo, o sentimento de escolha aqui não está numa escolha supostamente aleatória. Paulo, nesse versículo específico aqui, nem entra em polêmica, a gente pode colocar assim de predestinação, mas sim ele entende, traduz para a gente compreensão de que o identificar da escolha, o identificar daquele de fato que se entende escolhido em Deus, é uma escolha para a salvação que provoca santificação e convicção da verdade. Então não adianta sair por aí batendo no peito que foi escolhido por Deus se não há uma manifestação de fato da santificação e se não há um prazer de viver caminhando na verdade, para que aquele que vos chamou pelo nosso evangelho, pela pregação dessa boa nova, dessa boa notícia, para que a gente possa alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a boa nova de Deus? Qual a boa notícia de Deus? A glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, não tradições eclesiásticas, mas ele vai dizer, seja por palavra, seja pela nossa carta, e o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e que nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça
console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. O nosso consolo, a nossa esperança, a nossa certeza está naquele que nos amou ao ponto tão absurdo de enviar o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda o que nós éramos, pecadores, do qual Paulo vai dizer: eu era certamente o pior de todos. Que Deus nos abençoe poderosamente nessa semana que se inicia, em nome de Jesus.